Reflexão da liturgia da palavra do 27º domingo do tempo comum. Este domingo traz para nossa reflexão uma temática bem familiar. O respeito que se deve existir entre todos, sobretudo na família, entre o esposo e a esposa, pois é a partir desse respeito mútuo, base de toda a família, que se estruturam as demais relações sociais. Quando em casa não existe esse respeito, dificilmente os filhos aprenderão a ser pessoas que valorizam umas às outras como irmãos e irmãs, ou como marido e mulher. Desse modo, as leituras abordam tal tema fundamentando as nossas boas relações desde a criação do mundo até os nossos dias. A primeira leitura resgata um trecho do livro do Gênesis que fala da criação do homem e da mulher como seres que se completam. A vida do homem não teria sentido, seria incompleta se não fosse a mulher, sua imagem e semelhança. A narração do Gênesis vai pontuando de maneira simbólica, porém didática, as obras da criação, colocando o homem como centro de tudo. Porém, depois de tudo criado, faltava-lhe algo que desse sentido à sua vida. Então Deus criou a mulher a partir de uma das costelas do homem para mostrar que ambos se completam e devem andar lado a lado, sendo parceiros, companheiros, parte um do outro que não sobreviveria sozinha. A mulher não é, portanto, um ser estranho ao homem. Pelo contrário, é carne de sua carne e osso de seus ossos, extensão um do outro. Com essa imagem de completude, o texto quer nos mostrar a importância de ambos, sobretudo a união do homem e da mulher para completar a obra da criação. Desse modo, não justificam rivalidades de gênero, tratamento desigual e nenhum tipo de violência de um contra o outro. Ambos, homem e mulher, existem para se completar e não para se dividir, se separar ou viver como se um não dependesse do outro. Essa dependência mútua é saudável. Mostra que dependemos uns dos outros para viver, seja como marido e mulher, seja como irmãos, como mostra a segunda leitura de hoje. O texto desta primeira leitura encerra trazendo para nós a imagem do casamento, da união do homem e da mulher como esposo e esposa, formando uma aliança, uma só carne. É Deus que nos une dessa maneira. Por essa razão, nada justifica a banalização do sacramento do matrimônio, pois quando duas pessoas se unem sacramentalmente, não deveriam se separar. Daí surgem os muitos questionamentos. Entre eles, por que existem tantas separações entre os casais? Por que tantos casais se divorciam ou vivem juntos como se fossem inimigos? Por que existe essa banalização do sacramento do matrimônio? Por que a igreja não aceita o divórcio? A resposta a essas e outras questões dessa natureza encontramos no Evangelho de hoje. Por causa da dureza do coração. Se não existissem pessoas de coração duro, não existiriam tantos casais se separando, pois toda separação representa a falta de amor de uma das partes ou de ambas. O amor entre os casais está ficando cada vez mais descartável. Ou melhor, aquilo que muitos chamam de amor não passa de paixões momentâneas, de sentimentos passageiros ou apenas atração física. Tudo isso acaba com o tempo. O que não acaba é o amor verdadeiro. Quando um casal se ama verdadeiramente, jamais se separa, mesmo que entre eles haja desentendimentos e desavenças. Tudo isso faz parte da vida a dois, pois, por mais semelhantes que sejam o homem e a mulher, existem diferenças fundamentais que devem ser respeitadas e compreendidas. Quando existe amor, existe também essa compreensão e a paciência para suportar um ao outro. O Evangelho de hoje traz o tema do divórcio como forma usada por alguns para tentar Jesus com um tema polêmico. Esse tema ainda hoje gera muita polêmica, pois muitos não entendem a postura da igreja em relação aos casais que se separam.
Tudo indica que naquele tempo já existia muita separação e eles queriam justificar a separação a partir da lei de Moisés, que permitia que o homem se separasse da mulher. Porém, Jesus deixa claro que isso foi permitido por Moisés simplesmente por causa da dureza do coração de certas pessoas que não sabiam perdoar, relevar desentendimentos, enfim, de pessoas que não se amavam verdadeiramente, mas que desde o início da criação Deus havia feito para viver juntas e se completar. Assim, ambos, o homem e a mulher, num dado momento da vida, deixariam suas famílias, pai e mãe, para construir outra. E assim a humanidade iria se multiplicando como as estrelas do céu, como vemos na promessa que Deus fez a Abraão. Assim sendo, essa união é concebida por Deus e nenhuma lei humana deveria interrompê-la. Quem rompesse com essa lei seria tido como adúltero diante de Deus, fosse homem ou mulher. É nesse argumento bíblico que a Igreja se baseia para defender o matrimônio, colocando algumas restrições para os que rompem com esse sacramento. Aqui está um ponto polêmico da Igreja hoje que muitos questionam, afirmando que a Igreja é excludente. A Igreja não é excludente, ela é coerente com as leis de Deus. Se assim não fosse, se a Igreja concebesse a separação de um casal como algo natural, conferindo a um dos cônjuges outra vez o sacramento do matrimônio, agora com outra pessoa, isto é, legitimando uma união, ela estaria sendo incoerente com os mandamentos de Deus. É isso que muita gente não entende e julga a Igreja como se ela fosse excludente em suas leis. Deus não quer a separação de um casal, mas a sua união, a sua felicidade. Sabemos que nem sempre isso é possível e há casos em que a vida a dois se torna insuportável, um verdadeiro inferno. Mas tudo isso mostra aquilo que Jesus afirma no Evangelho, ou seja, a dureza de coração. Depois da explanação sobre o matrimônio, o Evangelho trata de outro assunto, aparentemente estanque, mas que está relacionado com o anterior. É a questão das crianças que eram levadas para Jesus tocar, quando os discípulos repreendiam quem as levava. Jesus mostra a necessidade do acolhimento dos pequenos, dos fracos, dos dependentes, daqueles que mais necessitam. O que esse tema tem a ver com o primeiro, o tema do divórcio? É o acolhimento. Quando não há acolhimento entre um casal, o casamento não dura. O acolhimento é fundamental em todas as instâncias da sociedade, sobretudo dentro de casa. Acolher as crianças significa que devemos acolher as pessoas, principalmente quando as coisas se tornam mais difíceis, quando elas mais precisam ser acolhidas. Somente quem acolhe uns aos outros garante um lugar no reino dos céus. A segunda leitura da carta aos Hebreus mostra que temos a mesma origem, que somos irmãos e que Deus nos quer agindo como verdadeiros irmãos. Quem consegue enxergar no outro, independentemente de quem ele é, seja um irmão seu, seja um esposo ou esposa, seja uma pessoa estranha, vai tratá-lo com amor e respeito, por mais diferente que seja essa pessoa, pois na sua veia corre sangue humano e por isso ela precisa ser amada e respeitada. Se todos pensassem assim, não haveria tantos corações endurecidos, tanta maldade, tanta violência. Deus nos quer irmanados, construindo um mundo similar ao paraíso. Mas para isso é preciso que haja entre nós amor, respeito e compreensão. Rezemos hoje para que a humanidade aprenda a respeitar mais a vida, os outros, sobretudo os diferentes e as diferenças. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.